Estamos em missão, constante missão. Para falar sobre esse assunto, hoje ele está ao vivo aqui com a gente mais uma vez. Padre Carlinhos, bom dia. Bom dia, Dani. Bom dia, Padre Ulisses. Bom dia, povo de Deus que está conosco aí nessa manhã. Amém. E olha, gente, o nosso tema de hoje é sobre a empatia e também a solidariedade. Nós estamos acompanhando nos noticiários tantas situações de calamidades, enchentes, a doença, desemprego. Tudo misturado e junto, Tudo misturado e junto, né, Padre Carlinhos? Olha, Padre Carlinhos, eu vou pedir para o senhor só se virar um pouquinho mais para frente, para o senhor ficar mais bonito no vídeo. Tá bom. E para a gente conversar sobre esse tema que é tão difícil, né, Padre? Padre, explica para quem está em casa, a gente escuta tanto falar sobre empatia. Devemos ter empatia. O que é empatia? Muito bem, empatia é a capacidade que nós temos de se colocar no lugar do outro. É ver a doença, é ver o problema, a situação, estando no lugar do outro, né? Sim. E isso é muito bom, porque primeiro que isso é uma autoajuda, nos ensina a nos conhecer, né? A empatia ajuda a gente a não sair já julgando o outro. Certo. Quando eu me coloco no lugar do outro, eu vou sentir a dor do outro. Vamos né? dar um exemplo? Vamos supor... Então, a pessoa... Lá. A pessoa fez um erro lá e ela veio pedir uma ajuda. Eu vou ter empatia com ela. Vou ajudá-la a sair daquela situação, porque eu vou me colocar no lugar dela. Por exemplo, se fosse eu que tivesse cometido o erro, como que eu gostaria que as pessoas fizessem comigo? Essa é a empatia. Quer dizer, a pessoa errou, ela vem pedir ajuda, um exemplo bem clássico. Mas eu vou me colocar no lugar dela e, em vez de eu julgá-la, eu vou me pensar assim, mas se fosse eu? Né? Então, se fosse eu gostaria de ser acolhido, eu gostaria de ser escutado, corrigido para melhorar. Então, o bom da empatia é que quando eu me coloco no lugar do outro, eu deixo o julgamento de lado e eu passo então a estender a ajuda a essa pessoa. Eu acho que é tão importante, né, que a pessoa, para ser empática, ela vai ter que ter uma capacidade, que eu digo assim, escutar por dentro. Exatamente. Né? Ela tem que escutar por dentro e não apenas ver a aparência, porque é como se ela estivesse percebendo como que está batendo o coração da outra pessoa. Isso, e ela vai suscitar a compaixão que tanto Jesus falava, né? Na Bíblia nós encontramos, se eu não me engano, 83 vezes a palavra compaixão na Sagrada Escritura, né? A compaixão também é a mesma forma. Eu vou ao encontro do outro para diminuir a dor do outro sem se importar como que aquilo aconteceu. Então, eu não faço julgamentos. Eu quero fazer a diferença para o bem para aquela pessoa. Aí a gente também vai pensar na solidariedade, né? De ajudar o outro. Qual é a diferença, então, de solidariedade e empatia? A solidariedade nada mais é do que a empatia colocada em prática. Bacana. Eu sinto essa necessidade de ir ao encontro do outro, vou arregaçar as mangas e vou. Né? Porque tem muita gente que sente, mas cruza o braço. Falando tadinho dele, tadinho dela. É o que eu chamo de dó. O que é dó? Dó, eu sinto dó da pessoa, e aí eu faço o sinal da cruz, agradeço que não é Deus comigo, que é a minha família, perna para que te quero. Exatamente. Agora, a empatia eu sinto e já vou para a compaixão, já vou para a solidariedade. Eu vou ajudar de alguma forma. Por exemplo, às vezes a empatia também não precisa ser diretamente, né? Porque se a gente vê que tem situação acontecendo lá em Minas Gerais, por exemplo, você que mora em Minas, né? Muita gente sofrendo com as enchentes. Eu não consigo ajudar quem foi atingido pela enchente, mas eu posso ajudar muita gente na minha cidade também, né? Exato. A empatia ela pode não ser direto com a pessoa, mas com a causa. Com a causa. Né? Vamos supor, fome, guerra, doença, todos nós sentimos, independentemente de quem somos, que religião a gente tem. Né? Então eu posso sentir a empatia em relação ao problema. Vamos supor, as enchentes agora. Olha, eu não preciso perder alguma coisa para eu saber como é doloroso a gente perder um móvel, um bem que custou, ou uma pessoa que a gente ama na nossa vida. Então eu não preciso passar por isso para perceber que é doloroso. Ô padre, e olha só, tem uma coisa muito complicada, né? Que tem muitas pessoas que certos sentimentos bons, não é sentimentos, são comportamentos bons, né? Comportamento do bem, ela não consegue agir, ela não consegue ter. O que ela precisa fazer, né? Qual é o raciocínio que ela deve ter para ela começar a quebrar esse muro que impede ela de ser empática? Eu penso que muitas vezes o problema é quando envolve uma pessoa da nossa intimidade
Ou é um problema que vai ao encontro do nosso próprio problema, da nossa própria dificuldade? É caminhar junto com aquele que já está mais, né? Já está mais dado nesse caminho aí de solidariedade. Às vezes eu tenho esse bloqueio, mas então vou devagarzinho ajudar junto com o outro, né? Muitas vezes eu não me envolvo materialmente falando, mas é aquilo, posso rezar dentro da minha casa por aquele que está passando uma necessidade, posso fazer a minha contribuição sem precisar aparecer. Né? Exatamente. O ideal é que a gente vá ao encontro do problema, porque, como eu falei, isso ajuda a gente a crescer também. Quando você vai ao encontro do problema, isso ajuda. A gente também começa a se autoanalisar. Então a gente começa a perceber em nós certas modas e sentimentos que para mim não vai fazer bem, não faz bem. Mas se ainda eu estou nessa situação de bloqueio, então eu vou ajudando ali por debaixo, por detrás, nos bastidores, né? Mas começa aquela ajudazinha simples, né? Tivemos aí esse momento de Natal, né? Então uma experiência legal que eu pedi para o povo fazer na paróquia é pega a cesta básica e vá na casa de quem está precisando. Vá conhecer a realidade. Já é uma experiência boa da gente acabar com esse bloqueio aí É literalmente em missão, né? Exatamente. Quando você está no local, você sente a situação. Porque senão fica muito cômodo. Eu sei que o problema existe, então eu de longe, eu vou lá ajudar, mas não quero saber, não quero conhecer a realidade. A gente só aprende conhecendo a realidade. E essa realidade transforma, não? Oh, com certeza. Certo, né? Eu acho que é tão importante, né, Carlinhos? Essa palavra não é tão usada como antipatia e simpatia, a gente usa muito. Exato. A empatia a gente tem que construir no coração da gente, né? Se não se constrói essa empatia, essa sensibilidade de sentir o outro, não adianta nada. Porque, em geral, a gente vai conversar, a gente gosta de criticar ou então de dar receita, né? E tem pessoas que roubam, inclusive. Ela está querendo contar alguma coisa e já comigo aconteceu assim. Não é. Deixa que aquela pessoa coloque o que está acontecendo com ela, né? A empatia é essa capacidade, essa antena interior que a gente tem, em que a gente vai além das palavras que alguém está dizendo para a gente, né? E como ele diz, eu me coloco na situação dessa pessoa e nessa identidade não depende de antipatia ou simpatia, depende da situação pela qual a pessoa está passando, né? E daquilo que eu percebo que de alguma forma eu posso estender a mão, posso fazer algo direto ou indiretamente, né, Carlinhos? E hoje em dia está muito assim, né? 5 coisas para melhorar, e receitinha, como o padre falou. Não existe receita para esses momentos, né? 5 coisas para isso, 10 coisas para melhorar aquilo. Vai e viva, experiencie, vá ao encontro do problema e peça a sabedoria do Espírito Santo, que é importante para nós. É ele que vai abrir o caminho, dar a palavra certa, a atitude certa para as nossas atitudes. O padre, agora também assim na prática, né, falando da missão em si, de ser empático, as pessoas, a gente vive uma fase de uma crise mundial, né, não é só aqui na cidade de Aparecida, não é só com a gente, mas é mundial, das pessoas começarem a se tornar mais individualistas, a sobreviver, né? Então eu preciso fazer por mim, porque eu não consigo ajudar o outro. A gente procurar desenvolver isso é tão difícil, principalmente quando a gente olha tantas redes sociais, a gente vê tantas pessoas se ajudando, a gente começa a perceber que os menores, com pouco, fazem mais às vezes, né? Exatamente. Essa questão do individualismo é terrível para o ser humano, né? O ser humano não nasceu para ser individualista, nós somos seres de comunidade por essência. Nós precisamos E quando a gente começa a se preocupar só com o nosso, como dizia a nossa avó, pirão, farinha pouca, meu pirão primeiro, aí a coisa começa a complicar na nossa vida, porque nem tudo eu vou conseguir só por eu mesmo. Por exemplo, a afetividade eu não consigo só comigo mesmo. Eu preciso da afetividade do outro. Que pelo menos o outro fala, eu não gosto de você, tá bom, mas indiferença eu não aguento. Se tem um dos sentimentos que o ser humano não aguenta, é a indiferença. Eu prefiro que alguém diga, eu não gosto de você, falar, tá bom, então reze por mim para eu melhorar. Agora a indiferença... Não. Sempre mais difícil. Exato. E o grande problema do individualismo é que ele vai causando a indiferença na pessoa. Tanto faz se tá bom, se tá ruim, se tá calor, se tá frio. E isso é péssimo pro ser humano. O Papa que fala sempre, né, nessa história tão triste, a autorreferência. Parece que o mundo não existe fora do meu círculo pessoal. Tá tudo se refere a mim, né? Não. Agora, uma coisa interessante, Carlinhos, falando em empatia e tudo mais, né? Eu acho que hoje um dos grandes desafios, para o cristão principalmente, é o uso da rede social.
né? É isso. Até onde ele consegue ser empático na rede social, até onde ele aproveita daquilo para ser agressivo, entende? Para ofender, para mostrar uma valentia que não tem. Atrás das internets. E esquece, entende, dessa empatia de se colocar no lugar da outra pessoa que ele não conhece. Parece que quanto maior a distância, mais a pessoa se torna violenta, se torna, assim, algo que quer impor o que pensa, a sua ideologia. Eu acho que uma das grandes virtudes hoje é pegar essa empatia e usar a rede social também, né, para entrar em sintonia com alguém, né, e ajudar a pessoa a crescer e a sair desse casulo maldito que se chama aí o individualismo, né? O grande problema da rede social é quando a gente quer promoção pessoal em cima de um problema ou de uma dor do outro, né? Então, quando é um problema grande, como é no caso uma enchente, é legal a gente pedir ajuda por meio da rede e dar satisfação depois para quem ajudou. Mas quando uma pessoa vai fazer uma caridade, aí tá lá com o pobre e faz assim, ó, olha lá, eu tô dando uma cesta básica pro outro. Isso já é uma promoção pessoal. Isso já não cai bem. Você vê que a pessoa está precisando de alguma coisa a mais, muito mais do que o irmão atendido ali na rua, no chão. A carência dele é muito maior. Tá bem mais bravo do que o coitado que está lá na rua. É verdade. É como o senhor falou, né? Utilizar das redes sociais, os instrumentos que a gente tem hoje com bom senso, para a gente ajudar as pessoas, que as pessoas precisam de ajuda. Está cada vez maior, né, padre? É uma coisa incrível, né? Parece que quanto mais tecnológico nós estamos ficando, menos humanos parece que a gente está ficando. Verdade, Carlinhos. Parece que a gente tem medo de olhar no olho. Geralmente, sabe, a gente pega essa molecada nova, 15, eles parecem que têm uma dificuldade de olhar no olho. Olha no meu olho, eu tenho uma dificuldade. Agora, baixou, nós estamos rapidinho aqui. Mas aqui parece que um problema de... Mas há uma imensa empatia com o celular, viu? Exatamente. Você não imagina, o celular, ainda ontem via uma família reunida, eu julguei pelo menos pai, mãe e filho, um não olhou para o outro o tempo todo. Estavam os três no celular. Falei, que coisa impressionante. Eles não precisavam estar juntos aqui, porque... Não, é igual namoro. Uma vez também eu estava tomando um lanche no shopping lá em Guará e estava um casal de namorado, mas um de lá, outro de lá. Falei, eu brinquei com a minha mãe no meu tempo de namorar, era mais gostoso. Porque a gente beijava, pegava na mão, olhava no olho, agora um cá, o outro lá, falei, meu Deus do céu. Ô padre, eu queria que o senhor convidasse, então, quem está em casa, a fazer esse exercício, né, de sair de dentro da sua própria bolha, do seu conforto, sair da sua zona de conforto, daquilo que está certo, né, para olhar pelo outro, pelo menos começar com uma oração, se não pode, se ainda é difícil, estender a mão um pouco mais adiante, e da gente começar a olhar mais para o outro, né? Eu acho que nós estamos também numa fase que tudo é demais, né? Exato. Tudo é demais na internet, é remédio demais, é comida demais, bebida demais, consumo demais, é muito, tá tudo extrapolado. E a gente precisa frear um pouquinho, né? Para a gente viver a nossa vida. O nosso amigo Aristóteles já dizia que a virtude está no meio das coisas, né? Remédio virtus. Da gente saber controlar as coisas. Eu acho que uma atitude bonita que a gente pode fazer em casa é dar atenção ao outro. Por causa da pandemia, a gente ainda não pode visitar o outro, mas hoje em dia todo mundo tem celular, tem telefone, dá uma ligadinha, oi, tá tudo bem aí, precisando de alguma coisa. Essa solidariedade que a pandemia já nos fez ter um com os outros e alimentar essa solidariedade. Dar atenção mais um pouquinho um para o outro. Eu acho que hoje o povo carece um pouco mais de atenção um para com o outro. A começar dentro de casa, né? O relacionamento dentro de casa. Porque parece incrível, mas a gente mora embaixo de um mesmo teto, mas não significa que está todo mundo se conversando, que está todo mundo em sintonia, conectado um com o outro. Né? Eu brinco que, infelizmente, tem casa que parece mais república de estudante do que uma casa de família, porque cada um chega, vai cada um para o seu quarto, cada quarto sua TV, divide cada um sua realidade. E quando se senta para comer junto, infelizmente, o que menos tem é diálogo, é mais cobrança. Então são coisinhas aí que a gente pode começar dentro da nossa casa, na nossa vida pessoal, a promover essa empatia aí, a começar dentro de casa e depois fora vai ser naturalmente, né? Somos fora aquilo que a gente pratica dentro de casa também. É verdade, padre. Que bom. Vamos filosofar mais? Vamos para uma próxima, né, padre?
confiantes, né? Como o padre Ulisses sempre está aqui, a gente sempre fala muito de esperança, a gente não pode perder a esperança, seguir em frente, sempre na nossa missão. Padre, quero agradecer mais uma vez a participação do senhor aqui. Agradeço, um bom dia a todos e vamos em frente. O que não lhe falta, Carlinhos, é empatia. E troca de olhar. Não é bom. Sempre. Deus abençoe o senhor. Valeu, obrigado. Querido demais. Bom dia para você, para sua paróquia, Obrigadão. sua comunidade. Tudo de bom, viu? Valeu. Bom.